Fala galera, sejam bem-vindos ao 23º episódio dessa temporada. Se você ainda não nos acompanha, fica aí novamente o convite para favoritar e adicionar o seu agregador de podcasts. E aí toda semana você vai receber um conteúdo novo sobre liderança, inteligência emocional, tecnologia, comunicação e muito mais. E essa semana eu vou falar novamente sobre os trabalhos do futuro, ou o futuro do trabalho, né? Se você me acompanha há algum tempo, você vai lembrar que em 2021 eu publiquei um podcast e um artigo também falando sobre as 10 habilidades e profissões do futuro. Se você não ouviu, corre lá que ainda está disponível, tá? Agora em 2022 saiu novamente o relatório do Fórum Econômico Mundial e eu vou trazer aqui os principais pontos abordados e o que esperar aí para um futuro próximo. Primeiro, só para contextualizar, esse relatório ele foi montado em meio a um momento de pós-pandemia, né, ou pelo menos pós o pior período da pandemia, onde todo mundo está tentando voltar ao que era, os empregos estão voltando a aparecer, mas por outro lado a gente também está passando por uma onda de recessão e muitas empresas aí estão tendo ondas de layoffs, né, de redução de quadros de profissionais e desde empresas pequenas até multinacionais, principalmente empresas com foco em tecnologia. Então vamos dar uma olhada em quais são os resultados interessantes e que insights a gente pode ter desse relatório de 2022. Sobre as preferências dos empregados, os trabalhadores eles estão cada vez mais abertos a mudar de empregador, ou seja, eles não se veem nas empresas pelos próximos anos, eles têm sempre uma busca ativa de novas oportunidades. E as principais razões apontadas são a falta de oportunidade de crescimento, salários baixos que não são compatíveis com o mercado, o impacto da incerteza do rumo das empresas e do próprio modelo de trabalho, como por exemplo flexibilidade de horários, locais de trabalho, equilíbrio aí entre a vida pessoal e profissional. Interessante é que a questão da igualdade, da diversidade no trabalho foram vistos como pontos importantes para a geração mais nova, né? E aí eu vou trazer como geração mais nova as pessoas que nasceram de 2010 em diante. E aí a geração Z, que é de 1990 até 2010, esse ponto influenciou de forma negativa. Eles não estão satisfeitos com o progresso das organizações na criação desse ambiente mais diverso, mais inclusivo. E é interessante, às vezes os comportamentos passam despercebidos, mas acabam se destacando quando é feita uma pesquisa, quando a gente tem uma massa maior. Será que realmente a gente está fomentando a diversidade? Ou a gente está só dizendo que a gente está porque existe assim uma força detratora que puxa o freio nesse caminho? Interessante ter essa reflexão, tá? Sobre os novos empregos, desde o último reporte já era visível que a tecnologia estava criando essas novas oportunidades, que ela também seria responsável por desidratar e diminuir e até mesmo acabar com algumas profissões que seriam substituídas aí por algumas questões mais tecnológicas. E com o crescimento da inteligência artificial, essas situações se tornam ainda mais evidentes e as carreiras mais técnicas elas podem realmente ser impactadas. Mas outras voltadas ao estudo, ao uso de dados, à inteligência artificial, elas estão surgindo, elas estão crescendo e podem gerar novas oportunidades aí. Mas não é só a inteligência artificial e a tecnologia que tem direcionado os trabalhos. Muitos empregos têm surgido aí relacionados à sustentabilidade. Analistas, especialistas e gerentes de sustentabilidade estão entre os 10 empregos que mais cresceram nos últimos anos e que tem aí uma projeção de crescimento para os próximos anos até 2027. E o que eventualmente um analista de sustentabilidade faz? Olha, ele é responsável por desenvolver e implementar aí estratégias sustentáveis numa organização, avaliando aí o desempenho ambiental, social, econômico. Isso envolve desde elaborações de política, gestão de projetos sustentáveis, coleta e análise de dados que sejam relevantes aí para engajar as partes interessadas, para cumprir as regulamentações e comunicar, obviamente, os resultados dentro desse contexto de sustentabilidade. Então ele promove essa integração desde a operação até a entrega com a responsabilidade da melhoria contínua em relação aos impactos ambientais e sociais nessa organização. Por outro lado, falando da tecnologia, a adoção de tecnologias como Big Data, computação da nuvem, inteligência artificial, ela é alta e espera-se que mais de 75% das empresas adotem nos próximos 5 anos essas tecnologias. De forma geral, espera-se que a tecnologia ela tenha assim, um impacto positivo nos empregos nos próximos 5 anos. Ah, Bruno, tá bom, mas e aí? E quais profissões estão em alta aí? Quais que vão eventualmente ser cortadas ou diminuir?
Olha, entre os novos postos de trabalho gerados, a gente tem aí alguns destaques. Especialistas em inteligência artificial e aprendizagem de máquina, que são aquelas pessoas que se especializam em desenvolver e implementar novas soluções usando aí inteligência artificial para apoiar nas decisões da empresa. Especialistas de sustentabilidade, como eu falei, que trabalham aí no desenvolvimento e implementação dessas estratégias na organização, promovendo aí práticas ambientais conscientes e responsabilidade social. Analista de inteligência de negócio, que servem para coletar, para analisar, para interpretar os dados daquele determinado negócio, fornecendo aí informações valiosas para a tomada de decisão num viés mais estratégico. Analista de segurança da informação, que eles são responsáveis por proteger os sistemas de dados da organização. Então você imagina como os dados são importantes. A gente precisa realmente que tenha uma posição que proteja ali contra ameaças cibernéticas, que implemente medidas de segurança, que realize análise de risco daqueles dados. Engenheiro de fintechs, que são profissionais que projetam e desenvolvem soluções tecnológicas e aí voltado para o setor financeiro, combinando finanças e tecnologia para criar produtos ou serviços que possam ser usados nesse contexto. Cientistas de dados, que assim como os analistas de inteligência de negócio, eles também coletam, eles também interpretam e eles analisam em grandes conjuntos de dados para ter ali os insights, para ajudar a empresa na tomada de decisões. Engenharia de robótica, que são profissionais que projetam, desenvolvem e implementam sistemas robóticos avançados para automatizar tarefas, processos, e aí de diferentes setores. Um exemplo disso é a automação robótica de processos, que faz isso num nível de software, né? Especialistas em Big Data, que gerenciam e analisam grandes volumes de dados, utilizando ferramentas e técnicas aí mais avançadas para extrair informações significativas e úteis, que são utilizadas principalmente pelas inteligências artificiais. Operadores de equipamentos agrícolas, olha, é uma profissão que cresceu. Então você vê, não é tudo voltado para a tecnologia, né? Essas profissões, né, esses profissionais, eles operam máquinas e equipamentos agrícolas, como por exemplo tratores, colheitadeiras, pulverizadores, e eles são facilitadores dessas atividades agrícolas. E por fim, especialistas em transformação digital, que são aquelas pessoas que auxiliam as organizações na adoção de tecnologias, na digitalização dos seus processos, busca obviamente de eficiência operacional, melhorar a experiência do usuário, do seu cliente e promover a inovação. Do outro lado, a gente também tem as profissões que tendem a diminuir, né, e até a desaparecer, como por exemplo caixas de banco, funcionário de correio, escriturários, e aí secretários administrativos e executivos, assistentes de registro de produtos, por exemplo, em estoques, vendedores de porta e porta, ambulantes. São coisas que estão sendo, se você reparar, né, estão sendo substituídas cada vez mais por marketplaces, por assistentes virtuais, por aplicativos, ou seja, eles são altamente impactados pela tecnologia. E para fechar, vamos falar aqui quais são as habilidades essenciais que têm sido procuradas pelas empresas para que seus funcionários se desenvolvam, né? O primeiro deles é o pensamento criativo, que é a capacidade de gerar ideias originais, pensar fora da caixa, encontrar soluções mais inovadoras para desafios ou problemas do dia a dia. Pensamento analítico, que é a habilidade de analisar informações, identificar ali padrões, entender problemas complexos e tomar decisões fundamentadas com base em dados, com base em evidências. Alfabetização tecnológica, que nesse caso vem crescendo muito, que é o conhecimento e a compreensão das tecnologias para entender quais são suas aplicações práticas, permitindo aí que você faça um uso mais eficiente, mais eficaz das ferramentas disponíveis e dos recursos tecnológicos. Curiosidade e aprendizado contínuo, que aí é aquele desenvolvimento, né, desejo de explorar e descobrir e aprender constantemente, buscando aí se atualizar e se adaptar às mudanças que vão acontecendo de forma contínua, né? Resiliência, flexibilidade e agilidade, que são a capacidade de se adaptar a situações mais desafiadoras, a lidar com pressão, com estresse, a recuperar-se de momentos de caos ou de falhas ou mudanças, e ter esse pensamento ágil, voltado aí para a entrega de valor, voltado para trabalho colaborativo, para entregar o valor mais cedo, com menor esforço. Pensamento sistêmico também é uma delas, que é a habilidade de compreender e analisar sistemas complexos, reconhecendo aí as interconexões e as relações entre os seus componentes, e identificando soluções que considerem o impacto do sistema, e aí com a visão do todo, né, com uma visão mais holística. E inteligência artificial e Big Data,
que é conhecimento e compreensão dessas tecnologias específicas, né, que trabalham aí com grandes volumes de dados, permitindo o uso dessas ferramentas para ter insights, para tomar decisões mais assertivas, decisões que vão desde o cunho operacional até o cunho estratégico. Motivação e autoconsciência, que é a capacidade de se autogerenciar, de se manter motivado, de ter consciência das suas próprias emoções, e aí entra a inteligência emocional, de conhecer suas fortalezas e suas fraquezas, os seus objetivos, buscando aí o autodesenvolvimento e o crescimento pessoal de forma contínua. Gerenciamento de talentos, ou seja, habilidade de identificar, atrair, desenvolver e reter talentos dentro da organização, maximizando aí o potencial dos colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho produtivo, colaborativo, seguro, onde as pessoas sabem que não vão passar por julgamento e elas vão ser reconhecidas pelos trabalhos que elas vêm realizando. E orientação para o serviço e atendimento ao cliente, ou seja, é aquela visão de que o cliente é o foco, é o centro de tudo, né? O foco do atendimento, seja via serviço ou via produto, ele tem que ser relacionado a uma dor, a uma necessidade de um cliente, oferecendo ali um serviço de qualidade, mostrando empatia, resolvendo o problema de forma definitiva e buscando, obviamente, a satisfação desse cliente. Então essas são as principais habilidades que apareceram. Se você for visual que nem eu, esse podcast também vai estar em formato de artigo lá no blog, e aí você pode olhar, lá tem alguns gráficos mostrando não apenas essas habilidades, mas todas que foram avaliadas e alguns resultados da pesquisa, e obviamente eu também vou deixar o link, vou deixar aqui no podcast e vou deixar no blog o link para o relatório completo, que tem vários insights interessantes. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Ele traz aí uma visibilidade, não mudou tanto no último relatório para esse, é claro que a entrada da inteligência artificial e do Big Data provavelmente vão dar uma guinada aí para o próximo relatório, mas a gente vê que a tecnologia continua sendo o foco principal, né, que vem puxando as carreiras aí, e por outro lado a gente tem que entre habilidades essenciais, muitas delas estão relacionadas ao comportamental, são inclusive habilidades que estão próximas aí de quem tem papel de liderança, de reter talentos, de identificar, de ter inteligência emocional, de se automotivar. Então é importante a gente saber que nenhuma inteligência artificial vai ser capaz de fazer isso pela gente e nem de nos substituir. O que ela consegue é tirar aquelas tarefas que são repetitivas, aquelas tarefas que eventualmente não precisam de tanta criatividade, tanta capacidade como a gente vai ter de humanização, de ter empatia. Então, espero que vocês tenham gostado, o podcast já está enorme. Deixa aí seu review, seu comentário, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.